Gente, eu quero começar aqui lendo a primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versículos 15 e 16, que diz: Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: Sejam santos, porque eu sou santo. Eu achei esse livro bem, assim, direto, na forma dele começar, né? Porque Kevin, o autor, não faz introdução, não faz apresentação, ele só chega, pá, né? A brecha nessa cidade é essa daqui, ó, né? Eu brinquei até no grupo, né? Pode subir os créditos aí, que ele já deu a resposta, já não fez suspense algum. Ele não faz introdução, né? Assim, dizendo, isso é santidade, santidade é definido como isso, tal, tal. Ele já vem mostrando a brecha na nossa santidade, né? Ele vai fazer isso mais para frente no capítulo 3. Mas ele começa com uma história, né? Contando aí essa história de camping para ele, como acampar é uma coisa que não faz sentido, que não traz diversão, que não enche os olhos dele, né? E como uma pessoa que não gosta de aventuras, eu me identifiquei muito com ele, né? Ele diz que não entende porque as pessoas fazem isso, ele vai, né? Porque a esposa dele chama e tudo mais, a igreja faz, mas que ele não entende porque as pessoas tornam mais difícil uma coisa que poderia ser muito mais simples, né? A gente já tem uma vida cheia de conforto, cheia de tecnologia, e a gente vai para o meio do mato, um lugar que não tem muito aparato para nos dar suporte, não tem televisão, não tem internet para deixar a vida mais difícil. E ele disse que muita gente olha para a santidade dessa maneira, né? Ele pergunta como é que a gente tem encarado a santidade. Será que a gente vê assim, ela é boa para quem gosta, né? Boa para os outros, né? Para quem se identifica, faz sentido, mas talvez para mim eu encaro como se fosse uma coisa que torna a vida mais difícil do que precisa ser, né? Algo que não é completamente necessário, é só um acessório, né? É só algo a mais. Então ele diz, olha, a brecha em sua santidade é que você não se importa muito com ela, né? É isso, né? Você não se importa, você não tem encarado, você não tem dado atenção a isso como se devia, e é assim que a brecha, né, tem se formado nesse processo de santidade. Ele diz que a busca pela santidade parece ser uma coisa para esquentar a cabeça na vida tão atribulada de muitos de nós. É claro que você até gostaria de ser uma pessoa melhor e espera poder evitar os pecados verdadeiramente sérios. Mas você raciocina que, já que foi salvo pela graça, santidade não é algo necessário a você. E com toda franqueza, sua vida até parece boa sem ela, né? Então, a gente às vezes vai caindo nesse discurso de graça barata, né? Já fui salvo pela graça, fui salvo pelas obras, né, de Cristo, pelo sacrifício dele. Eu não preciso colocar algo, né, para dificultar a minha vida se eu já conquistei isso por meio de Cristo, né? E isso é um perigo, né, mas que também revela muito do nosso coração, do que a gente tem desejado. Ele diz que qualquer evangelho que prega o que você precisa fazer, mas não anuncia o que Cristo já fez, não é evangelho coisa nenhuma, né? A gente não pode separar todo esse processo de santidade, com certeza, do sacrifício de Cristo, daquilo que, né, ele fez na cruz, do que a ressurreição dele significa, do que ele é, né, do que ele representa para todos nós, né, que nos submetemos a ele, mas que a gente não pode também se distanciar daquilo que ele nos orienta a fazer, né? Ele diz que os fracassos como cristãos, especialmente as gerações mais jovens, especialmente aqueles que desdenham de religião e legalismo, levam muito a sério um dos grandes objetivos de nossa redenção e uma das evidências necessárias à vida eterna, né? A nossa santidade. Então, muitas vezes a gente já começa a botar a santidade numa linha muito tênue para se aproximar de legalismo, né? Ele fala um pouco mais para frente sobre a questão de abstenção, mas que a gente vê na nossa geração os cristãos falando muito mais sobre liberdade, né? Muito mais sobre a liberdade cristã, muito mais sobre como a gente pode desfrutar de tudo, porque Cristo é o Senhor de tudo, mas às vezes com descuido, né? Às vezes
a santidade vai sendo deixada de ladinho, né? Não vou dificultar a minha vida, não vou, né, trazer esse fardo, né? Às vezes a gente diz que está trazendo um fardo que Cristo não colocou, mas muitas vezes a gente está o quê? Ignorando coisa que está na Bíblia, né? Que ele trouxe, né? Instruções do próprio Cristo, e a gente vai deixando de lado, porque como ele falou aqui, parece que a gente, na verdade, não gosta de santidade, né? Não gosta do que o Senhor chama de santo. A gente está, no caso, desfrutando do prazer do pecado. Ele vai dizer, então, que quem diz, né? Ele tem esse tópico aqui, quem diz, né, que esse desprezo pela santidade tem acontecido entre a igreja. Ele diz, olha, eu poderia citar aqui jornais, eu poderia citar, né, fazer uma pesquisa estatística de como é o perfil da igreja no mundo, na América, nesse século atual, mas eles não é preciso, porque tem se visto, né, essa expressão ela não está escondida, né, não é algo oculto, mas é algo que está sendo expresso no modo de viver daqueles que se dizem cristãos. Dri fala aqui que é o perigo dos extremos. A linha entre o legalismo e a libertinagem é muito tênue. É verdade, Dri. E ele vai trazer aqui alguns pontos, né, que mostram, que trazem as evidências para como se tem desprezado a santidade nos dias de hoje. Ele cita J. Packer, afirmando que os crentes nos dias de hoje enxergam a santidade como algo obsoleto, né? As três evidências, né? Não ouvimos mais falar de santidade em pregações nos livros. Não insistimos que nossos líderes devam ser santos e não tocamos na necessidade de santidade pessoal em nossa evangelização. E a gente tem visto muito isso, né? Realmente, as pregações, assim, falando de maneira geral, né? A gente sabe que existem igrejas que se mantêm fiel, tudo isso, mas de maneira geral o que a gente vê são pregações, né, de passar pano, né, na cabeça, afagar, né, trazer uma mensagem, às vezes até bíblica de consolo, de conforto, mas às vezes que deixa de lado outros assuntos que são necessários na vida cristã. A gente tem visto muitos líderes sendo colocados no pedestal, como se eles fossem santos, mas ao mesmo tempo como é que fala aqui, não se insiste que eles busquem santidade, né? Eles estão sendo colocados em pedestais como ídolos, né? Ah, não, porque pastor fulano de tal, ah, não, pastor fulano de tal, não, porque esse líder, ah, não, porque essa líder não pode tocar nela, deve estar no pedestalzinho. Mas não se insiste que seja santo, Não né? Não toque no ungido de Deus. exatamente, não toque no ungido do Senhor, já derramou o óleo ali, já ungiu ele e agora não pode mais tocar nessa pessoa. E já que ela está nesse lugar de visibilidade, aí é que a gente devia insistir que ela fosse uma pessoa que buscasse santidade. E a terceira evidência é que a gente não toca na necessidade de santidade pessoal em nossa evangelização, né? Às vezes a gente separa a minha busca pessoal de santidade e aquilo que eu faço para que as pessoas, né, venham até Cristo, que elas conheçam o Evangelho. E aí ele vai trazer 3 textos das Escrituras, né, para fazer esse diagnóstico da gente estar deixando a santidade de lado. Primeiro, a nossa obediência é conhecida por todos. Ele aqui vai trazer texto das cartas de Paulo, né, quando ele vai falar para uma igreja que a obediência deles, que a forma como eles têm vivido, é conhecido por todos, né? A forma de proceder daqueles membros é conhecida por todos. E a gente sabe, com certeza a gente sabe, que tinha pecadores no meio daquela igreja, né? Todos ali eram pecadores, na verdade, mas a gente sabe que tinha gente que estava em pecado, né? A gente sabe que em diversas cartas Paulo está o quê? Corrigindo eles, né? Trazendo orientação. Mas em algumas igrejas ele vai dizer, olha, a maneira como vocês têm buscado obedecer e ser fiel tem sido conhecida por todos, né? São pessoas que estão diligentemente lutando contra o pecado, né? Elas não estão permitindo que o pecado crie raízes no meio da igreja, né? Que crie laços ali e se expanda, mas não estão buscando ser obedientes e fiéis no proceder deles.
ele fala aqui sobre os puritanos, né? Ele vai citar os puritanos, mas antes um pouquinho ele diz que a gente tem visto essa questão da santidade como algo obsoleto e que às vezes a gente quer que a nossa igreja seja conhecida por ser contemporânea, por ser atual, por ser criativa, por ser relevante, por ser transformadora de mundo, né? Às vezes a gente quer que ela seja a igreja que conversa com a cultura, a igreja que faz tal coisa, a igreja que é não sei o quê, mas a gente acha que se soasse, não, a igreja que é obediente talvez seja uma coisa meio sem graça, né? Uma coisa meio... Não, isso aí beleza, mas a gente quer um slogan melhor, né? A gente quer um negócio mais chamativo que, né, vai atrair mais gente. Que obediência vai atrair gente, né? Mas ele diz que os Obediência não puritanos, tá na moda, né? pois é, né? Vai atrair quem? Mas ele diz que os puritanos, eles eram conhecidos por isso, e esse termo a gente sabe que foi dado, né, até de forma pejorativa. Mas é aquele povo ali só quer ser os puros, né? Que os puros só quer ser puritano. Mas essa associação de eles buscarem por pureza, por santidade, às vezes ela é distorcida da forma como eles viviam realmente. Por mais falíveis que eles fossem, né? Eles erraram em muitas coisas, mas eles desfrutavam das boas dádivas de Deus, né? Eles apreciavam tudo aquilo que o Senhor deu, mas eles ficaram conhecidos por essa busca, né, por essa ênfase em serem santos, né, em abdicar de certas coisas para buscar mais e mais o caminho de santidade, o caminho de obediência. O segundo ponto que ele traz para a gente fazer o diagnóstico é: o nosso céu é um lugar santo? Ele traz uma descrição aqui, né, que a Nova Jerusalém é gloriosa, a Nova Jerusalém é segura, né, não há mais caos nela, mas a Nova Jerusalém é um lugar santo, né? As dimensões da cidade sugerem que o céu reconstitui o santo dos santos. E ele vem trazer que a questão do amor de Deus, né, que muitas vezes se faz separação, é um amor santo, né, que muita gente acha que o amor de Deus é o atributo supremo, né, que ele até ignora outros atributos de Deus. Mas a gente não pode separar os atributos do Senhor, então o amor dele e a santidade estão juntos, né? Esse amor é santo. Então, no céu, né, na eternidade, o amor que vai habitar ali é um amor santo. Então, se a gente diz que quer viver na eternidade, mas a gente despreza a santidade, a gente está sendo incoerente, a gente está sendo contraditório. Ele diz: não importa o que você professe, se você mostra desprezo por Cristo, se entregando ao pecado, impenitente e habitualmente, o céu não é seu lar, né? Por que é que você vai querer estar no lugar onde habita o Santo Deus, se você não desfruta da santidade, né? Se o pecado é onde você encontra deleite, né? Se você intencionalmente recusa Cristo em muitos momentos para desfrutar de outras coisas, você sabe que Ele condena, que Ele despreza. Já que o novo mundo de Deus é livre de qualquer mancha ou sinal de pecado, é difícil imaginar como poderíamos nos regozijar no céu sem possuir santidade, né? Como é que você vai desfrutar, né, desse lugar? A gente vê muitas pessoas querendo o céu por medo do inferno, né? Muita gente quer o céu porque tem medo do que pode ter no inferno, né? Tem medo da tortura, tem medo do ranger de dentes, mas é aquilo, né? Não é que a pessoa está querendo o céu, porque ela não está querendo o inferno. Às vezes a ênfase é muito maior nisso, né? Eu não quero castigo, mas eu também não quero aquilo que o Senhor diz, né? Que é necessário para ter a vida eterna, que é crer no Senhor Jesus e o seguir, né? De todo o nosso coração. Se você desgosta de um Deus santo agora, por que você haveria de querer passar a eternidade com ele? Se a adoração não lhe fascina agora, o que lhe faz pensar que lhe fascinará em algum futuro celestial? Se a impiedade é o seu deleite aqui na terra, o que lhe agradará no céu, onde tudo é limpo e puro? Você não seria feliz lá se você não é santo aqui. Só, só
né? Só assim, bem delicado, puxando as nossas orelhas. E o terceiro ponto que ele traz para diagnosticar a questão da santidade, ele diz: são os cristãos da grande comissão. Eu não esperava por esse ponto, né? Achei muito interessante ele trazer isso aqui, chamar nossa atenção para esse assunto. Ele diz que a grande comissão muitas vezes é definida por ir, né? Muitas vezes é definida por fazer os discípulos, mas ele diz que não está errado, mas que é importante que a gente traga a definição completa que está em Mateus 28, 19 e 20, né? Que é fazer os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Né? Muitas vezes a gente está vendo gente indo, fazendo discípulos de mim, né? Fazendo discípulos meus, fazendo discípulos da minha igreja, né? São discípulos que refletem a cultura da minha igreja, são discípulos que refletem quem eu sou, ou como o pastor fulano e tal é, e não estão refletindo a Cristo. Então ele diz, olha, a gente precisa tomar essa palavra de guardar os mandamentos, né, com essa seriedade que ela significa, né? Ela está relacionada à obediência, e a gente não pode tirar isso da grande comissão, né? Venha, aceite Jesus e continue vivendo do jeito que você quer, continue a vida da forma como você quiser. A gente não pode separar essas coisas. Não estamos pedindo às nações que olhem os mandamentos de Jesus como se fosse uma obra de arte, né? Ficar olhando, apreciando, ah, legal, tá certo. Mas a grande comissão diz respeito à santidade. Deus quer que o mundo conheça Jesus, creia em Jesus e lhe obedeça. Não estamos levando a grande comissão a sério se não estivermos nos ajudando mutuamente a crescer em obediência, né? E isso é um chamado muito forte para a gente, porque a gente sabe que esse chamado a crescer em obediência mutuamente, né, é feito durante a Escritura, né, que a gente deve, como povo, estar constantemente ajudando um ao outro, afiando um ao outro, exortando um ao outro, aconselhando um ao outro, porque não é uma questão só, né, de eu para comigo, mas aquele que se diz meu irmão, eu também tenho que zelar pela santidade dele, né? A gente tem que ver isso. Então, quando a gente leva a mensagem de Cristo às nações, a gente também está levando a mensagem de santidade às nações, né? Que é uma coisa que a igreja faz junto por meio do Espírito Santo, né? Por meio da palavra que habita na gente. Lucivânia disse que é interessante também nesse versículo é que ele fala: obedeçam e ensinem o que eu tenho falado, não o que vocês querem ensinar. Exatamente. Precisamos ser fiéis à palavra de Cristo. A grande comissão nada significaria e nada realizaria se não fosse pelo fato de que aquele que a proferiu tem toda a autoridade no céu e na terra. É apenas e tão somente por confiarmos nele e por sermos perdoados por seu sacrifício substitutivo que somos capazes de trilhar os caminhos de Cristo. As ordenanças de Jesus não podem vir separadas de sua pessoa e obra. Qualquer que seja a santidade que ele requer, ela é como o fruto de sua obra redentora e existe para ser vitrine de sua glória pessoal, né? Então, não é para a gente ir levar a mensagem sem levar de quem vem a mensagem, né? Porque às vezes as pessoas também pegam a mensagem, transformam em uma filosofia de vida, em uma forma, né, de educação, de criar costumes, de trazer uma tradição mais conservadora a toda uma cultura e deixa Jesus isolado, né? Foi um cara que ensinou isso a gente, mas, né, é só um ensino, é só uma mensagem. E aqui ele relembra isso, não é um ensino separado de Cristo, né? A gente só pode fazer isso por meio daquele que realizou a obra maior, né? E que tem toda a autoridade para nos enviar a fazer isso também. Nesse ponto da grande comissão, eu lembrei muito das palavras de Jesus antes dele falar da construção da casa, né? Aquele que constrói essa casa na rocha e na areia. Ele fala, ele questiona, né? Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não fazem o que eu digo? Então, assim, essa passagem sempre me confrontou muito, porque é muito isso, né? Esse ponto de apresentar Jesus, mas não para por aí, né? É o começo,
né? Falar sobre ele, apresentá-lo, mas tem uma continuação disso, né? Que vai envolver a santidade. Esse é o ponto, né? Não tem para onde correr. A obediência, né? É a santidade. Sim, sim, Haddad. De que adianta, né? Cantar, falar, proferir que Jesus é o Senhor e não fazer o que ele diz. Ele continua esse capítulo, né, falando sobre as brechas, né? Por quê? De onde vêm essas brechas na nossa santidade? Ele diz que ele traz o exemplo dos puritanos, mais uma vez, né, enfatizando essa preocupação óbvia, evidente deles com a santidade, que não é tão presente nos dias de hoje. E que não só no grupo dos puritanos, né? É possível ver essa preocupação em outros grupos ao longo da história da igreja também. E aqui ele vem trazer algumas brechas, né, que têm se mostrado nessa busca pela santidade. Uma, né, é a questão de associar santidade com a abstinência, né, como eu falei um pouco antes. Muitas vezes a santidade é ensinada como não comam, não bebam, não façam, não toquem, né? E isso vai trazendo muitas vezes uma questão muito mais de costume, muito mais de cultura, muito mais, né, de fardos do que ensinando sobre a santidade de um coração, né? Ou deixando de ensinar sobre o que o Deus Santo nos ensina, né? Sobre ele, sobre o povo que ele quer ser santo. Então, não adianta pegar a lei mosaica, né? Pegar os mandamentos e dizer, olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça isso, sem pegar o que vem antes, né? Que o Senhor, ele vai trazer o primeiro mandamento dizendo, olha, só há um Deus, né? Um único Deus, vocês devem adorar esse Deus. Porque se a gente ignorar o primeiro mandamento, que é a adoração, o coração voltado para o Senhor, né? O único Deus que existe, a gente vai fazer todas as outras coisas por motivos errados, né? Buscando ser melhor, ser superior, buscando o bem, buscando uma justiça, mas desvinculado da razão principal, né? Que é que esse Deus é santo, né? E por isso que a gente deve buscar a santidade. Então, não adianta ficar dizendo não façam, não comam, não bebam, não toquem, e desvincular isso, né, do Senhor. A segunda brecha, né, que ele diz aqui é o receio de ser taxado como moralista, né? Muitas vezes a pessoa, ela, né, entende um pouco da questão de santidade, mas ela, diante dos homens, ela vai ficar, não, olha, vão me ver aqui como, né, atrasado, quadrado, careta, né, e eu não quero ser visto assim, eu quero ser visto como legal, descolado, tudo mais, né, o que mostra um temor dos homens, né, muito mais do que um temor a Deus. E esse receio vai abrindo brecha também em nossa santidade. Outra, outra coisa que ele coloca aqui é que existem pessoas não regeneradas em nossas igrejas, né? Pessoas que não nasceram de novo. E aqui ele não está falando das pessoas que estão visitando, que estão aprendendo, né? Que estão... Mas são pessoas que fazem parte, muitas vezes, da membresia da igreja, mas que não nasceram de novo. E ele vai dizer que muita gente olha para um mundanismo na igreja e conclui que ser alguém que se diz nascido de novo não faz qualquer diferença em como a pessoa vive. Mas, na verdade, a gente devia chegar à conclusão oposta, que se muita gente está vivendo de forma mundana dentro da igreja, é porque ainda não foi regenerado, né? Ainda não teve um novo nascimento. E isso a gente vai vendo, né, que dentro da igreja isso pode começar a interferir nos relacionamentos, em como a igreja se forma, na estrutura, na cultura daquela igreja, né? A gente vê muito no Antigo Testamento o quanto o povo tinha que zelar pela santidade, né? Não deixar o mal contaminar todo o povo, né? E às vezes a gente vai deixando isso acontecendo, se perpetuando, e quando vê, está uma igreja de não regenerados, né? Vai ficando ali, dando continuidade a esses comportamentos mundanos, né, que não se vinculam com a santidade. Outro motivo seria a cultura de indiferença. Abraça-se a liberdade cristã sem uma busca de igual forma pelas virtudes cristãs, né? Se em outro tempo o pessoal enfatizava muito a questão de abstinência, né, não faça, não toque, não beba,
Hoje em dia a gente tem visto em ênfase na liberdade, e a gente tem que ter muito cuidado, né? O cristão pode assistir de tudo, pode comer de tudo, pode usar qualquer coisa, pode se vestir de qualquer jeito, pode fazer, pode tudo, né? Que aí puxa para outro extremo, como o Dri falou, né? A gente tem a liberdade em Cristo, uma liberdade que Ele nos salvou, a liberdade que Ele nos concedeu, mas a gente sabe que não devemos usar dessa liberdade para, né, levar o irmão a tropeçar, não levar o irmão a cair, e também para não tentar o Senhor, né? A gente não achar que a gente pode tudo também na nossa própria força e começar a deixar a tentação, né, chegar perto, não, porque pode, né? Não tem problema nenhum, eu vou andar aqui na beirinha do precipício, porque eu posso, né? Eu posso tudo, tá tudo ótimo. Outro motivo, preguiça. Ele coloca aqui, deixa eu voltar a colocar na página 18. Ele diz que a realidade é que a santidade é uma tarefa árdua, e é tão comum sermos preguiçosos. Gostamos de nossos pecados, e morrer para eles é tão doloroso. Praticamente tudo é mais fácil que o crescer em santidade. Por isso, tentamos e fracassamos e acabamos desistindo. É mais fácil assinarmos um abaixo-assinado, queixando-nos da desumanidade do homem que amamos, do que amarmos o próximo como a nós mesmos. Uma coisa é sairmos da faculdade prontos para transformar o mundo. É outra completamente diferente sermos resolutos na oração para que Deus nos transforme. É muito fácil a gente se esforçar naquilo que a gente gosta de fazer, mas nessa luta que a gente tem contra o pecado, né, a gente sabe que esse pecado, ele está ali no que a gente gosta realmente. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, como é que fulano caiu nisso, né? Que coisa absurda. Mas a gente não vê os nossos próprios pecados naquilo que a gente está sendo tentado e que nós caímos facilmente, né? Porque são batalhas muitas vezes em áreas diferentes, né? E aí a gente vai entregando os pontos, entregando, né? Porque a gente não vê o avanço, a gente vai numa luta meio que já derrotado, né? E a preguiça vai tomar conta, né? Se eu lutar e não lutar, eu já sou salvo, né? Então, né, que ele vai trazer o próximo ponto, né? Que a gente vai dizer assim, ó, é impossível, né? É impossível ser santo e ficar buscando isso só vai trazer mais culpa. Então, eu não vou entrar nessa, né? Não vou entrar nessa jornada, porque os meus fracassos vão trazer oportunidades de exaltar a graça e o perdão de Deus, né? E que sim, né? Nossos fracassos, eles devem nos levar a exaltar a graça de Deus, a misericórdia dele, o perdão dele, mas que a gente não deve fazer isso de propósito, né? A gente não deve saber que algo que desagrada o nosso Pai, a gente vai fazer de propósito para a gente se alegrar no perdão dele. O perdão que a gente já recebeu, ele deve nos constranger, né? O perdão que foi mostrado ali na cruz, o amor de Deus expresso ali, ele deve nos constranger a não querer uma vida de pecado deliberado, né? Kevin DeYoung fala que ele não está aqui condenando as buscas e práticas da igreja, né? Para finalizar esse capítulo, ele diz, olha, eu sei que tem igreja que tem uma ênfase nisso, que pessoalmente tem pessoas que focam mais em outros aspectos da vida cristã, mas ele diz, a gente não pode deixar a santidade ser uma questão que está embaixo nessa lista, né? Ela tem que estar visível para a gente, ele coloca como uma das principais, né, das principais questões que a gente tem que estar buscando pessoalmente como igreja também. Ele não está querendo dizer que a gente deve abandonar outras coisas, mas que a santidade tem que estar visível, né, tem que estar bem chamativa, bem enfatizada na nossa vida cristã. Alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre esse capítulo? A Dessa falou aqui, quantos tapas nesse livro? O confronto necessário. Sim. A última frase do capítulo, ele diz, existe um vazio entre o nosso amor ao Evangelho e o nosso amor pela piedade. Isso precisa mudar.
Não é pietismo, legalismo ou fundamentalismo levar a santidade a sério. É o curso normal para aqueles que foram chamados a um santo chamamento por um Deus santo. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Algum comentário, dúvida, discordância? Não? Pode falar, Radha. Ninguém sai ileso dessa leitura, né? A gente vai lendo, parando para pensar, e são tantas verdades assim que, meu Deus. É o riso de nervoso, né? Exatamente, esse risinho nervoso, que, né? Que a gente sabe que a ferida está sendo, né, pressionada assim, de alguma forma. O capítulo 2. O que motivou a redenção? Por que é que Deus me salvou? Né? Ele começa aí com essa pergunta, sai dessa questão introdutória das brechas de nossa santidade e vem falar da salvação. Nessa primeira parte, ele basicamente apresentou o evangelho, né? E ele vai dizer, olha, muitos podem responder que Deus nos salvou porque ele nos ama, que isso está correto. Outros podem afirmar que foi para o louvor da sua glória, né, como está escrito também na palavra do Senhor, e isso também está correto, mas a gente não pode ignorar que ele também nos salvou para que nós pudéssemos ser santos, né, conforme está escrito em Efésios 1, versículos 3 e 4. Diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Deus nos escolheu para a salvação na eternidade passada e enviou Cristo para nos salvar na história e nos deu o dom da fé pelo operar do Espírito Santo em nosso tempo de vida, para que pudéssemos ser santos. Efésios 1:4, né, e há muitos textos como esse, está falando de uma santidade pessoal que precisa caracterizar a vida do crente no último dia e na era presente. Ele vai falar que essa santidade, né, que diferencia, né, o cristão, é o plano de Deus para o seu povo, expresso no Antigo e no Novo Testamento. E a gente vai vendo ali a formação do povo, né, quando Deus chama Moisés, né, quando ele vai falar quem ele é, quando ele vai trazer as leis, todo o cuidado disso, né, e as instruções que Deus vai trazendo, ele enfatiza sempre essa questão da santidade. E a gente muitas vezes vai ignorando isso, querendo buscar só as lições morais que há por trás disso, né? Ah, não, porque a gente tem que ser como Moisés e seguir o que Deus quer para cada um de nós, né? E às vezes a gente vai focando algumas vezes na vocação pessoal, ignorando essa vocação geral que ele nos fez para todos os crentes, né? Para todos aqueles que compõem o seu povo, de que nós sejamos santos, né? Muitas vezes a gente está preocupado com o que a gente vai fazer como profissional, vai fazer, né, como ministério na igreja, ignorando a nossa vocação maior de sermos santos. Em Êxodo 19, 4 a 6 está escrito: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis meu reino de sacerdotes e nação santa. Eles deveriam ser uma nação de pessoas separadas, tão santas, que bem podiam ser sacerdotes, cada um deles. Cada cristão, em cada igreja, deveria viver a mesma identidade sacerdotal, né, como está escrito em 1 Pedro 2, versículo 9. É para isso que Deus nos resgatou. E aqui ele vai trazer diversos textos bíblicos falando que Deus nos salvou, nos chamou para a santa vocação. Ele nos chamou, não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação.
pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, né? Para que seja santificado, para que seja encontrada igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A Bíblia não poderia ser mais clara, né? Deus nos salvou para a santidade. Ele diz que essa santidade não é apenas o objetivo da nossa redenção, mas ela também é necessária à nossa redenção, né? E que a gente esteja atento no que ele está falando aqui, né? Ele diz, olha, antes que você soe o alarme, antes que você, né, venha me amarrar aqui, venha me criticar, a gente pode ver a palavra falando, né? Aqui, por exemplo, em Mateus 7:21. De acordo com Jesus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É possível professar as coisas certas e ainda não estar salvo. Somente os que fazem a vontade do Pai entrarão no reino, e isso implica em ouvir as palavras de Jesus e praticá-las, né? Sermos absolvidos por Deus no último dia implica que haja evidência fluindo de nós, assim como a graça fluiu para dentro de nós, né? Se a graça veio até a gente, se ela nos alcançou, então de dentro da gente vai fluir vida também, vai fluir essas evidências da santidade. Em 1 João, a gente vai ver que os que nasceram de Deus não apenas confessarão o Filho e crerão que Jesus Cristo é o Cristo, né? Que Jesus é o Cristo, mas também guardarão os mandamentos de Deus, andarão como Cristo andou e praticarão a justiça e vencerão o mundo. De forma semelhante, a carta de Tiago deixa claro que a fé sem as obras que a acompanham não é fé salvadora, né? Ele vai dizer que nós somos justificados pela fé somente, mas a fé que justifica nunca está desacompanhada. Paulo descreve essa fé verdadeira e viva, e Tiago argumenta contra a fé falsa, que consiste de nada, sentimento intelectual morto, né? Então, a gente vai vendo que muitos dizem, né, que Cristo é Senhor, que Cristo é Salvador, que conhecem a palavra, que seguem, mas não há evidências, né? Não há os frutos, não há nada jorrando apenas essas palavras. A santidade também que se mostra em Hebreus, né? Não é uma santidade que recebemos, mas uma santidade que por ela nós nos esforçamos para obter. Deus foi aplicado em tornar seus filhos santos, porque a santidade precisa destacar aqueles que têm uma comunhão com o Deus Santo, né? A gente sabe que Deus não vai ter, a luz não tem comunhão com as trevas, né? Então, Deus, todo o processo de redenção, né? Enviou Jesus para morrer na cruz, para nos resgatar, não para que ele fosse feito trevas, mas para que nós fôssemos feitos luz, né? Para que nós pudéssemos andar na luz e andar e ter comunhão com a luz do Senhor, né? Ter comunhão com ele. Ele fala aqui também sobre alguns escritos de John Piper, de John MacArthur, né, sobre a questão de se ter Jesus como Salvador sem tê-lo como Senhor, né? Que muitos querem a salvação, querem o resgate das suas almas, querem ter esse consolo para a sua vida, mas não querem se submeter ao senhorio de Cristo, né? Não querem confessar Cristo como Senhor, não querem seguir Ele em obediência, não querem ser santos, né? Só querem ter o consolo da salvação, mas não quer viver em obediência. E a gente sabe, né, que aquele que é alcançado por essa graça, por esse perdão, né, tem a vida transformada, né, tem as evidências aqui, como ele falou. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Né? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, essa graça que nos alcança, ela também é demonstrada, né, em honra a Deus. Mas há uma explicação que se faz necessária, né? Então, continuando já no finalzinho desse capítulo, ele faz assim, uma nota de rodapé, na verdade, né?
depois dele falar sobre essa questão dessa necessidade de santidade pessoal, ele fala que isso não exclui o nosso entendimento de que nós somos salvos pela fé, né? Não é pelas obras. A nossa salvação não vem daquilo que nós fazemos, da nossa busca por santificação, das coisas, das boas obras, das coisas boas que fazemos, mas elas são uma consequência, né? Ele vai dizer aqui na página 40 que uma é raiz e a outra é o fruto, né? Nós somos salvos por meio da graça, por meio da fé, né? E a partir da obra que o Senhor faz em nossos corações, né? Quando nosso coração é regenerado, o Senhor tirou nosso coração de pedra, colocou um coração de carne, e agora um coração que deseja coisas boas, um coração que está unido ao coração do Pai, um coração que agora não mais quer andar como andava antes, um coração que quer viver uma vida nova, que quando peca, sente esse pesar por estar desagradando a Deus, não como a Lohane colocou, né, por medo de ir para o inferno, mas sim por saber, por ser constrangido do tamanho amor de Cristo, por tamanho sacrifício, e agora esse chamamento, né, que ele fala, para viver uma vida diferente. Então, quando a gente peca, quando a gente erra o alvo, nós ficamos tristes, nós nos entristecemos. Porém, nós nos erguemos, olhamos para Cristo e caminhamos, né, buscando não pecar mais. E aí ele diz que tanto a fé e as boas obras são necessárias, né? Como eu já falei, ele cita que uma é raiz e a outra é o fruto. Ele cita aqui a confissão belga, que diz assim: não baseamos nossa salvação nas boas obras. Então, vai falar sobre a questão da justificação pela fé, mas na mesma confissão, mais na frente, ela diz que é impossível que essa fé santa seja infrutífera num ser humano, uma vez que não falamos de uma fé vazia, mas sim daquilo que a Escritura chama de fé que opera pelo amor. Então, nós somos salvos para as boas obras, no sentido de que, porque o nosso coração já foi regenerado, porque nós temos agora um novo coração, um coração que busca amar a Deus cada vez mais, esse coração vai dar fruto, né? Vai buscar viver em obediência a Deus, vai buscar andar em novidade de vida. Então, não é uma fé vazia, não é uma fé puramente racional, não é uma fé teórica, é uma fé que opera pelo amor. Ele cita aqui também o Catecismo de Heidelberg, que mais na frente ele vai dizer: podem os que não se voltam para Deus de coração ingrato e caminhar impenitente ser salvos? De forma alguma. A Escritura nos fala que nenhuma pessoa incasta, nenhum idólatra, nenhum adúltero, nenhum ladrão, nenhuma pessoa cobiçosa, nenhum beberrão, caluniador, assaltante ou coisa semelhante haverá de herdar o reino de Deus. E tudo isso, né, fruto de um coração que ainda não conheceu a Cristo. Evelyn, então a gente não peca mais? Peca. Mas como eu já falei, a gente pode até... a gente leu aqui deuses falsos, né? A gente identificou idolatrias no nosso coração, a gente identificou coisas que a gente sabe que ainda há essa necessidade de redenção, no sentido de mudança, né? Mas a gente não olha para isso sem pesar. A gente vê isso como algo que precisa ser mudado, né? Nós não ficamos alegres por percebermos que nós ainda pecamos, né? Isso é porque nós ainda temos uma inclinação àquilo que é mal por causa da nossa natureza, do nosso pai Adão, né? Mas nós fomos salvos para as boas obras, nós fomos remidas pelo sangue de Cristo e fomos santificados. Nesse próximo capítulo ele começa a falar sobre essa questão do já fomos santificados
e ainda seremos santificados plenamente, né? Então, o pecado, infelizmente, ainda faz parte da nossa vida, mas a gente peca e se arrepende e se volta ao Senhor e busca essa vida de santidade. E aí ele vai dizer que vale ressaltar que é Deus quem faz isso, né? Deus quem opera em nós, dando o desejo e a capacidade de obedecer. Quem tem um coração regenerado, quem tem um coração que foi tocado por Cristo, vai ter esse desejo de obedecer, que é dado pelo próprio Deus, e vai ter a capacitação em obedecer, que é dada pelo próprio Deus, através do seu Santo Espírito, né? Então, nós temos, vamos colocar entre aspas, os instrumentos necessários, né? Nós somos salvos pela graça, e o Senhor também nos dá nos dá a capacidade de obedecer a sua palavra, porque sabemos que se fosse por nossa conta e risco, pela força do nosso braço, nós não conseguiríamos. Às vezes a gente tenta, né? Mas a gente não consegue, né? Sozinhos, sem a ajuda do Senhor. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo 2? Aqui no finalzinho ele fala, né, que qualquer evangelho que tenha o sentido de salvar as pessoas, sem também as transformar, é um convite à crença fácil, né? Eu lembrei de C.S. Lewis dizendo, se você quer uma religião confortável, né? Se você quer algo fácil, eu não recomendo o cristianismo. Não recomendo o cristianismo, porque é desafiador, né? A gente é chamado a viver uma vida diferente daquilo onde a gente está vivendo, né? De tudo, das nossas influências, daquilo que a gente tem recebido como orientação. Então, o cristianismo não é fácil, mas não é essa dificuldade, vamos dizer assim, que vai nos purificar, nos santificar, né? Mas é esse amor pelo Senhor que vai trazer, né, esse combustível também para que a gente esteja constantemente nesse caminho de santificação pelo próprio Deus, né? Porque Ele é o caminho, é Ele quem opera em nós, como Ele diz aqui também. Amém. Mais alguém? Esse ponto, quando cita, né, sobre o fato de Deus ser aquele que opera em nós, eu acho que é um lembrete, assim, muito necessário, porque quantas vezes, né, a gente tenta resolver as coisas por nós mesmos, e daí provém também, muitas vezes, a questão do orgulho também, né, de pensar, olha só, eu consigo vencer isso, eu tenho a força, eu tenho a capacidade, entra o julgamento, né, das pessoas, de olhar, falar, como assim? O outro não consegue, essa é uma área muito tranquila para mim, sendo que é em todas as áreas, né, que o Senhor está operando na nossa vida, esse processo, né, não é algo que provém de nós, então, assim, é sempre bom lembrar disso, porque é graça, né, misericórdia dele, nunca vai depender da gente, quanta bondade, Graças né, a gente Deus enxerga. por isso, né? Sim, porque seria impossível, a gente não conseguiria mesmo. Então, assim, é um lembrete, né, pensar sempre, realmente, eu dependo de Deus, dependemos, né, do Senhor, porque se não for Ele para gerar em nós tudo isso, né, essa mudança, a Evelyn foi falando e a gente vai percebendo, né, que é um processo, realmente, tantas coisas, né, o Senhor já trabalhou, continua trabalhando, ainda vai trabalhar na nossa vida, e é um processo, né? Sempre será, a gente não será perfeita, esse é o ponto também, né? Até esse livro lendo, assim, a gente vai se incomodando, mas por pensar, realmente eu estou nesse processo, eu quero continuar nesse processo, porque é o Senhor, né, quem está fazendo, então vai dar certo, né? Ele começa a obra, ele vai concluir para a glória dele, né? Sobre isso. É uma promessa maravilhosa essa, né? Que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir e terminá-la. Isso realmente traz um consolo ao coração da gente. E é isso, não depende da gente. E que bom que não depende. Graças a Deus por isso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Tá, então vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, ele fala sobre o padrão da piedade. Ele começa falando sobre como a santidade é algo requerido mesmo, né? Como ele é um assunto tão falado na Bíblia, né? Tantas vezes aparece a palavra santidade e até as suas variações, né? Santo, santidade, santificação, santificar, aparecem várias vezes.
Ele diz que a palavra santo ocorre 600 vezes na Bíblia e 700 vezes todas essas variações. E ele vai dizer que não tem como compreender a Bíblia sem entender que Deus é santo e que esse Deus santo está determinado a criar um povo santo para viver com ele eternamente num santo céu. Eu achei bem legal aquela fala do primeiro capítulo, né? Porque, de fato, se nós queremos morar com o Senhor, se nós queremos viver com ele eternamente, mas a gente não curte muito santidade, né? Como ele dá o exemplo do camping, o que a gente vai fazer lá? Vai ser chato, vai ser tedioso, né? Não vai ter nada de interessante, porque o nosso coração estaria desejando as coisas mundanas. Tem até uma história eu não sei se eu vou saber contar direito, eu nunca sei contar essa história, você já conhece. Mas tem uma de um cara que ele chega lá no céu e vai no inferno também. Então, quando ele chega lá no inferno, é mostrado, né, um monte de festa, um monte de coisa, um monte de bebedeira, e aí, tá, ele vai ver lá, legal, agora eu vou ver lá em cima. Aí vai lá em cima, olha, acho que eu prefiro lá embaixo. Aí vai, escolhe ir para o inferno. Quando chegar lá, acabou aquilo, né, não tem mais. E aí, gente, mas cadê aquelas coisas todas, aquela festa? Aí, não, era só propaganda eleitoral, agora eu já fui eleita, agora já deu, agora é a vida real. E, às vezes, o nosso coração está desejando, são coisas que são ímpias, só que essas coisas levam à morte. Pode parecer bom, pode parecer prazeroso, mas levam à morte. Então, quando nós conhecemos o Senhor, quando nós nos deleitamos nele, passamos a conhecê-lo, vem esse deleite, vem esse desejo pela santidade, por aquilo que é santo, por aquilo que o Senhor nos ensina, né? Esse desejo vai sendo plantado em nosso coração pelo próprio Senhor. Então, nosso coração passa a desejar aquilo que o Senhor deseja, a odiar aquilo que o Senhor odeia. Mas, enfim. Então, nesse capítulo, ele começa a falar sobre esse padrão de piedade, né? Quem é o nosso padrão? Qual padrão nós devemos seguir? Ele fala aqui nesse primeiro tópico, já, mas ainda crescendo. Então, ele traz essa coisa que eu falei agora sobre nós já sermos santificados, porque Cristo nos resgatou, porque Cristo nos justificou, mas em um outro sentido, nós estamos sendo santificados. À medida que nós caminhamos, à medida que nós peregrinamos nessa vida, nós vamos crescendo em santidade, né? É um processo, como a Radassa comentou. Então, ele faz aqui a distinção, justificação, que é a declaração no momento da história de que somos justos, e a santificação, o processo contínuo de nos tornarmos retos e justos. E ele traz esse paralelo, né, sobre o fato de nós já sermos santos, já sermos separados. Ele vai trazer essa questão também do que seria essa santidade, né, que ele diz que no sentido básico, santidade é ser separado. Deus é separado, é distinto de toda a criação, e ele nos chama também, não da mesma forma, né, mas ele nos chama a espelhar a santidade. Quando a gente vê ali os atributos comunicáveis e incomunicáveis, a santidade é um atributo que acaba sendo os dois, porque a santidade de Deus, ele nos chama para ser como ele, né? Mas a gente não chega no nível dele porque ele é totalmente distinto, ele é totalmente separado. A Nilza falou, quando eu estava lendo esse livro, me recordei do curso sobre crescimento espiritual que a Evelyn fez ano passado. Eu estava lembrando também, nesse instante aqui falando também, eu lembrei muito do livro. Ou do livro, do curso. Que legal que você fez. Mas vamos lá. Cadê? Aí ele fala, né? Nesse ponto de vista, todo cristão já foi santificado, já fomos separados, não somos mais comuns, não somos mais profanos. Então, nós temos essa santificação definitiva. Mas
essa santificação definitiva não elimina a necessidade da santificação progressiva. E é como a Lohane comentou no início, né? Muitas vezes a gente olha para a salvação de forma geral. Não, eu sou salvo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. A gente pega esse negócio de forma deturpada, porque sim, nós somos salvos definitivamente. Mas existem pessoas que não foram salvas, né? Não conheceram a Cristo, não foram redimidas e usam desse sloganzinho para viver uma vida de impiedade. Isso significa que o coração dessa pessoa não foi regenerado. Então, existe essa diferença e apesar de nós já termos essa nova vida, nós já termos a salvação em Cristo Jesus, e é justamente por termos que nós vamos continuar crescendo, vamos querer buscar essa santificação progressiva. J.C. Ryle, em seu livro Santidade, diz que a santidade é o hábito de ter a mesma mente de Deus à medida que tomamos conhecimento de sua mente, descrito nas suas escrituras. Adri falou o famoso já, mas ainda não. Exatamente. Já estamos salvos, mas ainda não chegamos lá, né? Ainda não recebemos o nosso corpo transformado, não estamos livres do pecado, então existe esse processo de santificação. E como a Nilza citou aí o Ryan, é justamente se parecer com o Senhor, né? É amar aquilo que ele ama, como a gente tem comentado. E aí, ele começa a falar sobre uma imitação barata. Eu achei sensacional essa parte. Antes de você entrar nessa parte, né? Eu lembro, quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei quando eu cheguei na igreja que eu tô agora, né? E o pastor da gente, ele tem o costume de chamar a gente de santo. Opa, santo! Bom dia, santa! Aí eu ficava muito constrangida com isso. Não, pastor, não me chame de santa não, que eu sou pecadora, não sei o quê. Não, santa, vem aqui, santa, não sei o quê. E depois eu fiquei, mas rapaz, né? Paulo chama os irmãos de santos, né? Essa identidade a gente também tem que ter, porque nós já fomos declarados santos em Cristo. Sim. E às vezes a gente meio que pega esse negócio, não, mas eu sou pecadora, e toma mais isso para a nossa identidade e deixa, a partir de sermos santos também, na nossa identidade, né? Porque a gente precisa ver que a gente já foi declarado santo em Cristo e se apropriar disso, né? É nossa identidade mesmo. Até para fazer parte desse processo de santificação, né? De buscar vestir essas novas vestes, né? De ter essa nova natureza, né? Às vezes a gente fica pegando, não, mas eu ainda, né? Eu ainda sou. Esquece, não, mas eu já também sou santo, né? Já também faço parte do povo santo de Deus. Né? Então, essa viradinha de chave, assim, dá aquela cutucadazinha na cabeça da gente. Verdade. Tá, então, no final, antes dele falar sobre essa imitação barata, ele diz que santificados é o que somos e o que devemos nos tornar. É aquelas coisas que, né, só no reino de Deus, né, são aquelas coisas que parecem um paradoxo, mas não são. A gente até falou, acho que no último clube, eu citei a antinomia, né? São duas afirmações que parecem ser contraditórias, mas as duas são verdadeiras, como Jesus é Deus, Jesus é homem. Enfim. Então, a imitação barata. Ele começa a falar sobre coisas que santidade não são e às vezes a gente acredita que é. E depois ele fala 5 coisas que não são, que não é, e depois 5 coisas que sim, né? Primeiro ele vai falar que santidade não é mero obedecer a regras. Acredito que Lohane já citou essas questões, né? Que às vezes a gente tem esse entendimento de que é só botar ali uma listinha de checklist, uma listinha de coisas para serem feitas e pronto, isso basta. E aí ele faz aqui uma ênfase nesse mero. Não é que a santidade não precise de obedecer regras, né? Porque na palavra de Deus existem mandamentos, existem imperativos, existem coisas que são ordenadas a fazer e coisas que são ordenadas para não fazer. Mas não é meramente isso, não é simplesmente isso, existe algo mais profundo, existe algo por trás disso. E ele diz que os fariseus eram extremamente morais, mas o coração deles frequentemente estava longe de Deus.
A motivação dos fariseus era o simples obedecer regras, se mostrar como eles eram bons, mostrar como eles eram cumpridores da lei, mas eles nunca conheceram a Deus, né? Então, quando nós somos chamados à piedade, a viver uma vida santa, não é para a gente só botar lá um checklist de coisas que a gente tem que fazer e a gente ainda se gabar por ter feito. Não, é um chamado a viver em obediência ao Senhor, é um chamado a agradar ao Senhor. Ele vai dizer que é simples demais transformar a batalha de fé numa santificação por lista a ser ticada. Só que ele diz que uma lista de checagem moral não leva em conta os ídolos do coração. Talvez nem sequer tenha o evangelho como parte da equação. E, inevitavelmente, espiritualidade baseada em lista de checagem costuma ser altamente seletiva. Achei sensacional essa parte, que ele vai dizer que eu vou escolher as coisas que eu quero fazer e outras coisas eu vou negligenciar, né? Então, ok, olha, eu não uso drogas, eu distribuo sopa lá na rua, ajudando, né, junto com a igreja. Eu não entendi, não, esse negócio feito de isopor é agredir a natureza? É por isso? Ah, tá. Então, eu vou deixar de usar coisas feitas de isopor, mas, em contrapartida, a pessoa não é bondosa, não é humilde, não é alegre, não é puro sexualmente, vive uma vida depravada nesse sentido. E ele conclui, Deus nem chegou perto do seu coração. Então, quando a gente vive uma vida por simplesmente obedecer regras, a gente vai chegar nesse lugar, que a gente vai escolher as coisinhas que a gente quer, outras coisas a gente vai deixar de lado, né? Os fariseus, de novo, é um exemplo disso. Eles não eram pessoas humildes, não eram pessoas que eram bondosas, que eram misericordiosas. Não, eles escolhiam ali a listinha de coisas que eles queriam que, né, as coisas morais que eles queriam se encaixar e outras eles simplesmente deixavam de lado. Uma outra coisa que ele fala é que a santidade não é imitação geracional. Então, ele vai dizer que santidade não é simplesmente você olhar para gerações passadas e viver como elas. Ele cita de novo os puritanos, né? Não é você se vestir como os puritanos, não é você se excluir da sociedade como os puritanos faziam, né? Não, né? Existem coisas, sim, que a gente pode aprender com as gerações passadas, mas esse chamamento à santidade não é para a gente imitar costumes e coisas, não é para a gente abolir o Natal, como ele cita aqui, né, que os puritanos eram contra a comemoração do Natal. Não, existe algo mais profundo. Qual mosquito engoliu um camelo, como Jesus falou aos fariseus. Exatamente. Essa parte eu gostei bastante, lembrei das muitas páginas de feminilidade. Sim, né? Abafa. É muito isso mesmo. A gente acaba caindo nisso, né? Acaba caindo nessa relativização de que algumas coisas têm que ser cumpridas e aí acaba esquecendo outras coisas. E tem essa questão da imposição também, né? Então, essas são as regrinhas que eu escolhi para a minha vida. Então, você tem que fazer também, ok? Porque está na palavra de Deus. É isso para você fazer. Então, santidade não é imitação geracional. Ele diz que toda geração tem seus pontos altos como seus pontos cegos. Ele até cita a questão de... Ele fala assim, talvez ajude se o padrão da essência... Deixa eu voltar um pouquinho, né? Ele vai falar sobre os puritanos e sobre os reformadores também, né? Ele começa a falar que pode ser que dê certo se a gente se basear nas coisas legais que eles fizeram, nas coisas que eles acertaram de acordo com a Bíblia. Mas ele diz que os anos dourados não foram tão dourados assim no que diz respeito ao relacionamento entre as raças. Então, existe um histórico de racismo, de escravidão, né? Então, existem outras coisas que pecaram. Até a gente falou sobre isso no livro agora que a gente terminou no último clube de leitura do Tim Keller, sobre como a igreja, sim, houveram erros de cristãos e muitos deles se corrigiram, né? Enfim, até nessa questão da escravidão.
Uma outra coisa que ele cita é que a santidade não é uma espiritualidade genérica. E aí ele fala que tem um chavão, né, muito conhecido, que é, eu sou espiritual, não sou religioso. Então, ele diz que, com grande frequência, a expressão implica em desgostar de padrões teológicos absolutos morais e religião organizada. Ou seja, claro, em certo sentido, isso faz sentido, né, de dizer, eu quero um relacionamento pessoal com Deus, eu não quero simplesmente marcar a lista de presença na igreja, não é simplesmente dizer que eu participo de uma religião, mas, no fundo desse chavão, tem justamente essa questão de que, eu não gosto da igreja, eu prefiro ser crente em casa, eu prefiro, acaba entrando em uma relativização daquilo que a palavra diz. E ele diz que verdadeira espiritualidade significa ser transformado pelo Espírito através da comunhão com o Pai e com o Filho. E ele diz que justiça é o alvo do discipulado cristão. A espiritualidade não é, simplesmente dizer, eu sou espiritual, mas é essa transformação, essa busca por ser transformado à imagem de Cristo, à imagem de Deus. Ele finaliza aqui dizendo que ser salvo pela graça convertedora do Espírito, ser selado com a garantia absoluta do Espírito e ser santificado pelo poder interior do Espírito é o que significa ser espiritual. E a gente vive em um mundo, não sei se vocês já perceberam, que muita gente fala sobre espiritualidade, né? Mas é uma espiritualidade vazia, rasa, que é simplesmente você elevar os seus chakras, você pensar positivo, espiritualidade não é isso, né? E ele bem define aqui. Uma outra coisa é que santidade não é encontrar meu verdadeiro eu. Ele diz que a pessoa verdadeiramente boa nessa sociedade que a gente vive é a que aprendeu a ser genuína consigo mesma. Então, eu estou à procura do meu verdadeiro eu preciso ser real comigo mesma, eu preciso buscar aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é certo. E aí, de novo, entrando na relativização daquilo que é certo e que é errado. A gente também falou sobre isso no livro do Tim Keller. Para quem não participou do outro, já a gente libera lá no YouTube os encontros também. Gente, eu vou correr porque já são 6h27. A outra coisa que ele fala eu achei legal que ele fala aqui no finalzinho dessa santidade, não é encontrar meu verdadeiro eu, que santidade do mundo não se encontra em ser fiel a Deus, encontra-se em ser fiel a si mesmo. A outra coisa é que santidade não é o jeitão do mundo. Ele começa a falar sobre como o padrão mundano vai de encontro àquilo que a palavra de Deus diz, né? Então, a gente não pode buscar um padrão de santidade no mundo. Apesar de vermos igrejas que são mundanas, que têm deixado as coisas do mundo entrarem, quando a gente olha para a palavra de Deus, o mundanismo é algo que vai na contramão, que a igreja deve ir na contramão daquilo que é o mundanismo, né? E aí ele começa a falar também sobre 5 coisas que agora sim é o que significa ser santo, né? Então, primeiro, santidade se parece com um renovar da imagem de Deus em nós. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas eles pecaram, eles corromperam, né? Por causa do pecado, toda a humanidade foi corrompida, e hoje nós carregamos essa mácula, porém, por causa de Cristo, né, nós fomos salvos, mas como a gente falou, ainda existe uma distorção nessa imagem, porque nós ainda pecamos, né? Nós ainda erramos, nós ainda vamos contra a palavra de Deus. Então, essa imagem que nós carregamos de Deus ainda é distorcida. E o objetivo da santificação é o restabelecimento dessa imagem. Ele diz que a pessoa santa está sendo renovada no conhecimento, segundo a imagem do Criador, o que significa crescer em justiça e santidade.
E ele frisa que isso não acontece no estalar de dedos, não é de repente, é um processo, é gradual. À medida que nós conhecemos a Deus, nós vamos crescendo em santidade. À medida que nós conhecemos sua palavra, nós vamos crescendo em conhecimento de Deus e nós vamos crescendo espiritualmente também, né? Por isso é tão importante que cristãos conheçam o caráter e a obra daquele a quem cultuam. A segunda coisa, santidade se parece com uma vida marcada por virtude e não vício. Achei bem legal aqui, ele faz um paralelo de uma lista de vícios que são citados no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e depois uma lista de virtudes que também são listadas no Novo Testamento. Então, vou citar alguns: maus pensamentos, imoralidade, roubo, impureza sexual, idolatria, egoísmo, ira, inveja, orgias, bebedeiras. Tudo isso são frutos da carne, são vícios que não devem ser algo que nós façamos, né? Não deve ser algo que a gente busque ou que simplesmente se acostume a fazer e ache que é normal. Por outro lado, nós vemos como fruto do Espírito, né? Como virtudes que nós encontramos na palavra de Deus, é o amor, é o chorar com os que choram, é o se alegrar com os que se alegram, é a humildade, é o perdão, é a bondade, é a justiça, né? É o amor fraternal. Então, tudo isso aqui tem uma série. Eu até pensei em copiar isso aqui, sabe? Para fazer uma tabelinha de coisas para a gente, porque às vezes a gente esquece quais são as virtudes, né? O que é que a gente deve orar para que o Senhor coloque em nós, para que o Senhor exercite em nós, que o Senhor nos ajude para que a gente exercite, né? Quais são as virtudes que nós desejamos buscar, né? Nós temos que buscar ter um coração compassivo, nós temos que buscar ser humilde, ser fraternal, ser perseverante, ter domínio próprio. Às vezes a gente esquece, né? Enfim, então ele diz que a mente é cheia do conhecimento de Deus, a mente é cheia do conhecimento de Deus e está focada no que é bom. Os olhos se desviam da sensualidade e estremecem ao contemplarem o mal. A boca fala a verdade e se recusa a fofocar, a maldizer ou a falar o que é vulgar e obsceno. Aqui ele começa a fazer esse paralelo, né? Como deve ser a vida daquele que é santo, daquele que busca a santidade. Então ele diz, o espírito vai ser determinado, gentil, constante, vai ser repleto de alegria ao invés de desesperança, vai ter paciência ao invés de irritabilidade, vai dar lugar à bondade ao invés da ira. Enfim, ele vai citando todo esse paralelo dessas listas que ele acabou de dar. E aí ele diz que as mãos estão prontas a ajudar os que têm necessidades e prontas a se juntar para orar. Essa é a anatomia da santidade, né? Barulhoso. Depois ele diz que a santidade se parece com uma consciência limpa. Achei bem legal isso, porque às vezes a gente não dá muita razão à consciência, né? E quando eu já ia criticar, aí ele fala, é claro que a consciência não é infalível, porque a nossa consciência pode sim estar cauterizada pelo pecado. A gente não pode simplesmente se basear no que a gente pensa, no incômodo. Sabe aquela coisa que às vezes a gente usa? Se tiver paz no coração, a paz do Senhor seja árbitro do nosso coração. Ok, mas o coração é enganoso. Às vezes, aquilo que a gente acha que é uma paz, na verdade, não, é só uma conformidade com o pecado. Mas eu achei bem legal porque nós precisamos, sim, ter esse cuidado de ouvir a nossa consciência, né? Várias vezes, em coisas bestas, de tipo, papel caiu no chão. E aí você olha lá, aí, não, deixa ali. Aí daqui a pouco, não, tem que pegar, né? Não pode jogar lixo no chão. E aí você vai, fica querendo lutar, e aí você vai, porque senão a sua consciência vai ficar pesada. E é o Espírito Santo que trabalha, que incomoda na nossa consciência. E, por outro lado, também tem a questão de que isso é muito comum, né? Agora, por exemplo, eu migrei de igreja, eu cresci em uma igreja pentecostal. Existe essa realidade que algumas coisas eu entendia como pecado e que não são necessariamente,
né? Existe sim a questão da motivação, mas existem coisas que não são pecados e algumas pessoas entendem que são pecado. Mas eu posso agora, com a Bíblia aberta, entender, nossa, que bom, né? E entender que aquilo realmente não é pecado, que eu sou livre em Cristo para fazer isso, aquilo outro, que não está contra a palavra. Mas eu também posso ter naquela cabeça que eu não fui convencido de que isso não é errado, né? E aí eu vou e faço mesmo assim, porque alguém disse que não é pecado. Então eu estou pecando contra a minha consciência, consequentemente eu estou pecando contra Deus. Por quê? Achei bem legal ele explicar isso aqui, porque às vezes a gente só chega até aí. Ele diz que o perigo é que se você violar sua consciência nesse pormenor, mesmo que a ação em si não seja proibida, você aprenderá a desobedecer sua consciência em outras questões. Então, às vezes a gente diz, beber não é pecado. Eu já sei, só que eu bebo com a consciência pesada, que eu ainda não estou certa de que aquilo não é pecado. Aí, ok, eu bebo. Só que eu deixei para lá, apesar da minha consciência acusar que aquilo era pecado, mesmo eu falando com os meus lábios que não é, e eu entendendo, olhando ali na palavra que não é, eu bebi, fui contra a minha consciência. O que diz que mais na frente eu não vou fumar maconha? Que, né, eu não vou, sei lá, pecar em outras coisas, né? Coisas que claramente na palavra de Deus dizem que são pecados. A outra coisa que ele fala é que a santidade se parece com a obediência aos mandamentos. E ele diz que Deus está interessado, às vezes a gente fala, né, que Deus está interessado em relacionamentos, não em regras. E ele diz que isso soa muito espiritual, mas isso não é bíblico, porque a palavra de Deus está repleta de mandamentos, de comandos, né, de imperativos. E aí ele fala que, se nós amamos a Jesus, nós obedeceremos sua palavra. Aí ele diz aqui, né, falando sobre, lá no Antigo Testamento, o povo de Deus não foi redimido pelo observar da lei, mas foram redimidos para que pudessem observar a lei. Ele falando sobre quando o povo foi tirado lá do Egito, né? Eles primeiro foram salvos, primeiro foram resgatados e depois foi dada a lei a eles. Então, tem sim essa necessidade de obediência. Por fim, ele fala que a santidade se parece com a semelhança a Cristo, com semelhança a Cristo. Ele diz que, assim como nós fomos chamados, né, para se parecer com o Senhor, que nós fomos chamados para ter essa restauração da imagem de Deus, também nós fomos chamados para parecer com Cristo, para crescer em semelhança com Cristo, pois ele é a imagem do Deus invisível, é a expressão exata do ser de Deus, né? E ele diz que o objetivo completo da nossa salvação é que sejamos conformados à imagem do Filho de Deus. Esse é o propósito por trás de tudo, né? Como ele fala que é o objetivo completo. Então, nós somos chamados para crescer em semelhança com Cristo, para crescer à imagem de Cristo, para viver como ele andou, como ele viveu, para andar como ele andou. Eu achei muito lindo esse último parágrafo, né? Esse penúltimo parágrafo, que ele diz que vemos em Jesus o melhor, mais prático e mais humano exemplo do que significa ser santo. E aí, ele é o nosso modelo de amor, de humildade, para enfrentarmos a tentação, modelo de firmeza em meio ao sofrimento, nosso modelo de obediência ao Pai. Ele foi submisso em tudo, ele foi puro, nunca... Aí ele diz, né? Ele foi gentil, mas não frouxo. Ele foi ousado, mas não foi atrevido. Ele foi puro, mas não púdico. Foi cheio de misericórdia, mas jamais às custas da justiça. Foi cheio de verdade, mas não às custas da graça. Em tudo ele foi submisso ao seu Pai Celeste e deu tudo por suas ovelhas. Jamais desejou, jamais cobiçou, jamais mentiu. Em tudo que Jesus Cristo fez durante toda a sua vida, e em especial quando ela caminhava para o seu fim, ele amou a Deus com todo o seu ser e amou ao seu próximo como a si mesmo. Nós vemos Jesus sendo o cumprimento da lei de Deus, sendo o cumprimento dos mandamentos. Nós vemos na prática, né, uma vida humana obedecendo e agindo de forma a cumprir
né, os mandamentos do Senhor. E eu achei muito bonito aqui que ele disse que se em algum momento você não conseguir se lembrar dos 10 mandamentos, ou não se lembrar do fruto do Espírito, ou não conseguir se lembrar dos atributos de Deus, você será capaz de se lembrar o que é santidade, simplesmente ao lembrar-se do nome dele. Ai, gente, nossa, essa parte foi muito linda. E é isso, né? Só de lembrar quem é Jesus, só de lembrar do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Isso é um mistério para mim. Ah, doida, o celular aqui falando sozinho. Tudo, ela falou, tudo isso é um mistério para mim, ela veio tudo, enfim. Então a gente vê o exemplo supremo, né? O sublime exemplo de Jesus Cristo, e só de lembrar do nome já nos remete à obediência, à abdicação, à obediência ao Pai, à bondade, à justiça, à mansidão, né? A amor ao próximo. E só de lembrar o nome dele, só de lembrar o nome dele. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Eu lembrei daquela canção, Doce Nome, né? Cante pra gente. Eu vou mandar no grupo, que é melhor que eu faço. Mande. Porque, né, a forma como ele termina, né, esse capítulo falando de a gente lembrar do nome de Jesus, né, de a gente clamar por ele, para que, e a forma que a gente alinha todas essas outras coisas, né, as virtudes, os mandamentos, a luta contra os vícios, tudo isso tem que estar, né, com Cristo como nosso alvo principal, né, como nosso alvo ali na frente, porque senão a gente é levado, né, por outras razões, outras motivações, né, e com Cristo, a gente clamando por esse nome também para nos ajudar, para interceder por a gente, né, quando a gente precisa. Então, podia terminar o livro, né, para esse fechamento, né, mas vamos ver os próximos capítulos aí, o que é que nos aguarda. Vamos ver. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só queria falar que eu amei participar. Que bom! Próximos. Ficamos muito felizes. Seja muito bem-vinda. Espero que você esteja aqui com a gente nas próximas também. Obrigada. Que Deus abençoe. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, a última já. Antes da gente terminar, se ninguém tiver mais o que falar, alguém quer falar? Acho que não, né? A gente ainda está vendo como é que vai ser no próximo ano, porque o Simpla, pelo jeito, vai deixar de existir. Daí a gente ainda está pensando como é que vai ser, não sei se talvez a gente use o Zoom mesmo, só que teria aquele incômodo de cair e a gente ter que voltar de novo, porque só são 40 minutos. Então, a gente vai estudar direitinho, ver também o que vocês acham. E também a gente está pensando em mudar o dia dos encontros. A gente preparou um formuláriozinho, e aí eu vou passar ainda hoje para vocês lá no grupo, para a gente tentar ver quais são os horários melhor, porque dia de sábado, o que a gente está percebendo, é que sempre tem coisas na igreja, né? Às vezes tem um encontro de jovens, tem um encontro de jovens, um congresso, então acaba que dificulta um pouco. Às vezes até vocês conseguem vir, mas aí tem que sair mais cedo, então talvez será que só mudar o horário para mais cedo bastaria? Então a gente está estudando essa questão. Vamos ver também que nesse grupo agora vai ter um dia que vai ser na semana à noite, né? Vamos ver também como vai ser, se funciona melhor assim. Então a gente vai fazer esse formulário também para conhecer vocês, para saber um pouco mais de vocês, quais as ocupações de vocês, como é a vida de vocês, para a gente tentar ajustar de forma que funcione melhor para todo mundo. A questão das listas dos livros também, vocês já podem dar sugestões. Marisol, você tem Telegram? Eu tô no grupo. Ah, você tá lá, né? Pronto.
Então, vocês já podem colocar lá, eu vou botar lá. Não tem caixinha, nada assim, né, para ficar em um lugar só. Tem? No Telegram? Eu acho que tem, Ellen. Vou Tá, conferir. vamos ver. Porque aí deixava em um lugar só, né? Ao invés que a gente faça uma lista, né, de sugestões, pode ser também. De sugestões de livros para que a gente tenha trabalho próximo ano, né? E eu tô gravando isso. Mas, enfim, já parei de gravar. E, com fé em Deus, vamos fazer sim no próximo ano. E essa sugestão de livros também vai ser muito boa. A Daça já tem a sugestão de livros pronta, Lohane. Muito bem, eu gosto de gente assim, ó. Já estava esperando esse momento. Pois é, e aí Marisol, a gente sempre deixa, a gente sempre não, ano passado que a gente fez isso, mas a gente tá fazendo isso agora, já deixar os livros escolhidos, sabe? Para que vocês consigam se programar, já pode, quem quiser já adiantando a compra de alguns livros, sabe? E aí ficar bem melhor. Enfim, galerinha, é isso. Como eu falei, eu vou passar esse formulário para vocês responderem, é bem rapidinho. Então, se vocês já puderem responder rapidinho, logo, para a gente tentar organizar isso o mais rápido possível. Tá bom? Vamos tirar nossa fotinha.